uma vocação, um povo, uma nação. Brasil, terra de Santa Cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta Brasil, Terra de Santa Cruz, com a participação especial do professor Evandro Faustino. Brilhando sobre o mundo. A cobiça, o desejo do dinheiro advindo pela venda de escravos tomou conta de todo mundo. Os próprios índios aqui no Brasil, os próprios índios mantinham escravos de outras tribos e trocavam esses escravos com os portugueses. Mercenários, como os bandeirantes paulistas, que eram na maior parte deles mamelucos, isto é, eles eram mestiços de brancos e índios, né? Eles passaram a capturar índios no interior para revendê-los no litoral, para todo tipo de serviço. Era fonte de lucro dos paulistas irem caçar índios para revender com lucro, né? Os aldeamentos jesuíticos no interior do Paraguai, nos confins do Paraná, no interior da América Latina, eles, onde já havia índios já culturados, que dominavam os mais variados ofícios e conheciam já a língua espanhola ou a portuguesa, foram obviamente o alvo principal das incursões desses mercadores. Outros índios decidiram participar também desse comércio e passaram a vender seus inimigos capturados, vendê-los aos brancos em troca de um machado ou de uma foice. Durante 3 séculos, a escravidão voltou a tornar-se uma tônica, um traço marcante na cultura do Ocidente. Como comenta o historiador Martins Terra, não se tratava de um fato isolado, mas da consequência de todo um sistema podre, dominado pela ambição e pela cobiça, que todos os envolvidos nesse sistema procuravam justificar de uma forma ou de outra. É uma piada à parte as formas como essas pessoas procuravam justificar isso que não tem justificativa de forma alguma, que é a escravidão. Um dos argumentos, mais suave assim, dizia: a escravidão é um mal, mas um mal necessário. É necessário que haja escravos para que possa haver a exploração das terras e a colonização. Outro argumento foi de que a escravidão era uma condição natural de alguns homens. O direito romano, o famoso direito romano, pensava assim. E dessa forma considerava a escravidão perfeitamente legal. Uma historiadora, aliás, a Sueli Robles Reis de Queiroz, ela comenta que tanto Platão como Aristóteles admitiam a inferioridade intelectual como base natural da escravidão. E se o direito romano justificava a escravidão, como é que um humanista do Renascimento iria contestá-la? Para os homens da época, não era justo atacar uma instituição aprovada pelos ilustres autores da antiguidade que eles tanto admiravam. Argumentou-se também bastante que a evidente inferioridade racial dos negros e dos índios justificaria por si só a escravidão. Essa era uma ideia nova, porque na Idade Média quase não se falava, rarissimamente se falava de diferenças raciais. O preconceito de raça praticamente não existia antes do século XV. O cristianismo condenava esse preconceito, os muçulmanos, os maometanos também nunca admitiram que se argumentasse que houvesse inferioridade racial entre os que adotassem a sua fé. Mas essa inferioridade, essa ideia de dizer que havia raças, vamos dizer, inferiores, era uma ideia conveniente porque justificava a escravidão. E o historiador Sérgio Buarque de Holanda comenta que era um conceito generalizado nos anos
no século XVI, que os homens naturais dos trópicos, índios ou negros, fossem por isso mesmo degenerados ou inferiores. Apesar das condenações da Igreja, que nós vamos ver daqui a pouquinho, esse preconceito estendeu-se pelos séculos afora. E muita gente importante, muita gente eminente acreditou nisso. Muita gente que nós habitualmente dizemos, não, são pessoas inteligentes, etc., acreditaram e difundiram essa ideia da inferioridade racial que justificaria, de alguma forma, a escravidão. Outro argumento escravagista foi de que todos os africanos traficados já eram escravos nos seus países de origem. Um historiador senegalês, depois de lembrar que o tráfico negreiro constituiu uma atividade muito antiga na África, ele comenta que os corretores africanos preferiam os homens e mulheres nascidos na escravidão aos homens livres reduzidos à servidão. Isso porque, habituados à fome e à fadiga, os primeiros suportavam melhor os sofrimentos das viagens longas. E essas opiniões não eram apenas pessoais, mas eram opiniões que se transformavam em leis. Nos séculos XVII e XVIII, séculos de Luís XIV e de Voltaire, em vésperas da Revolução Francesa, e mesmo depois da Revolução Francesa, toda a Europa se entregou ao tráfico de negros. A Revolução Francesa aboliu a escravidão só no papel, na que não tiveram efeito prático nenhum. O Código Civil de Napoleão, modelo para tantos outros códigos da América, restabeleceu oficialmente a escravidão nas colônias. Pouco antes da Inconfidência, o Marquês de Pombal aboliu a escravidão dos índios do Brasil, mas por interesses econômicos manteve a escravidão negra. E a própria Inconfidência Mineira, filha da Revolução Francesa, tão elogiada nos livros de história, planejava manter a escravidão na república que pretendia criar. Quer dizer, os inconfidentes, os heróis inconfidentes, eram a favor da escravidão também. E quem lucrava com todo esse comércio? Todos os historiadores que tratam do assunto ressaltam que um dos principais motivos de se procurar por todas as formas justificar a escravidão eram os enormes lucros que o tráfico de escravos gerava para seus organizadores. Jacob Gorender comenta que esse interesse econômico chegou mesmo a forjar o estereótipo do índio incapaz, quer dizer, não, os índios não são bons trabalhadores, os índios não estão acostumados a trabalhar, blá 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 blá, para quê? Para que as pessoas, em vez de comprar os escravos índios, que por serem daqui eram mais baratos, comprassem os escravos negros. E o que gerava lucros tão grandes? O próprio Gorender explica que era o fato de que o escravo negro não tinha valor na África, ao contrário do que sucedia do outro lado do Atlântico. A despesa do traficante era praticamente transportar, de tal forma que a sua venda nos mercados da América trazia lucros que esse mesmo historiador não hesita em chamar de lucros fabulosos. E quem foram aqueles que esse mesmo historiador, José Gonçalves de Salvador, qualificou de magnatas do tráfico negreiro? Quem foram esses magnatas? Em primeiro lugar, e ainda de forma que ele chama de amadora, foram os corsários. Em segundo lugar, depois dos corsários, foram grandes grupos ibéricos judeus que compraram dos reis de Portugal os monopólios de exportação dos portos africanos e os mantiveram por centenas de anos. É o que ele demonstra em sua famosa tese, Os Magnatas do Tráfico Negreiro. Depois, quando o domínio português foi enfraquecendo, surgiram outras grandes companhias de tráfico, principalmente companhias holandesas e inglesas.
Em nome da Companhia das Índias Ocidentais, o conde Maurício de Nassau, o famoso Maurício de Nassau, que muito livro de história elogia como sendo grande progressista, e tem muita gente que fala, que bom seria se o Brasil fosse colonizado pelos holandeses, o conde Maurício de Nassau, babá. O próprio conde Maurício de Nassau pretendia transformar o Recife num centro distribuidor de escravos para todas as Américas. O grande lucro que ele almejava para sua companhia era venda de escravos, porque ele tinha adquirido direitos sobre Angola, São Tomé, e achava que o tráfico, trazer os escravos da África para Recife e revender de Recife para a América inteira, daria grandes lucros. O plano falhou, muito embora fosse muito grande a entrada dos cativos. Porém, mais até que os holandeses, foram os ingleses que controlaram a maior parte do tráfico. Em apenas um ano, no ano de 1786, aspas, cito, enquanto os portugueses e holandeses exportavam para o Brasil 6 a 7 mil escravos negros, os franceses traficaram 14 mil e os ingleses 38 mil escravos. Serafim Leite escreve, nenhuma nação meteu tanta quantidade de escravos negros na América, desde o norte até o sul, como a livre Inglaterra, e quando lhe coube a vez o domínio dos mares, e com ele o monopólio negreiro. E só quando se declarou independente a sua colônia norte-americana, fechando-se esse mercado, aí então a Inglaterra se voltou contra a escravidão. E se tornou a campeã da liberdade dos negros. Mas foi só quando eles não tinham mais lucro. Porque enquanto tinham lucro, os campeões do tráfico negreiro foram os ingleses. Para a África Oriental, Pérsia, Índias Orientais, Ásia e pelo interior do continente, para a Turquia, para o Egito, o tráfico foi tão intenso quanto para a América. A cifra calculada até 1850 foi que o número de escravos arrebatados da África chegou a 12 milhões de pessoas. 12 milhões de escravos. E ninguém reclamava. 12 milhões de escravos. E ninguém atacava. Ninguém dizia nada. Caros ouvintes, não se espantem, mas a única instituição que realmente condenou a escravidão, mesmo indo contra a opinião de governos e indo contra a própria mentalidade da época, a única instituição que condenou a escravidão nessa época foi a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E essa condenação tornou-se cada vez mais intensa e mais veemente à medida que a escravidão crescia. E todos os povos e governos do mundo, de alguma forma, se tornaram cúmplices disso. A Igreja Católica enfrentou a mentalidade do mundo inteiro para defender os negros e para atacar a escravidão. Só no primeiro século após os descobrimentos, a Igreja Católica, através de todos os seus papas, emitiu um total de 839 condenações da escravidão. Em média, uma condenação a cada 6 semanas, tratando desse assunto e procurando resolvê-lo de acordo com a moral cristã. Há uma lista enorme de todos esses documentos, que eu não vou cansar agora o meu ouvinte citando, mas são, no total, 839 condenações. Nada mal para quem costuma ser acusado de omissão. Eu desafio qualquer outra instituição do mundo, eu desafio qualquer pessoa que ataque a Santa Igreja Católica a citar numa outra instituição da época que fizesse uma condenação da igreja, não desse tamanho, não com 839 documentos em um século, não com um documento a cada 6 semanas, mas que fizesse 1/10 disso que a Santa Igreja Católica fez. Não vamos encontrar. Era só a Santa Igreja Católica que condenava.
30 anos antes da descoberta da América, 30 anos, o Papa Pio II já denunciava a escravidão como crime enorme e ordenava aos